Olá, meu nome é Thaís e eu sou do curso de Administração da FURG. Olá, meu nome é Casey e eu sou do curso de Administração da FURG. Eu me chamo Louise, também aluna de Administração, e hoje no nosso podcast a gente veio apresentar para vocês a Administração a aplicação da teoria das filas nos tempos de pandemia do Covid, de forma que nós possamos estudar formas de reduzir o tempo de espera nas UTIs. Então fiquem agora com o nosso podcast A Corrida contra as Filas da Covid. Bom, quando paramos para analisar toda a trajetória da pandemia de Covid ao redor do mundo, e principalmente no Brasil, percebemos que não só a população não estava preparada para receber esse tipo de vírus, como também o nosso sistema de saúde não tinha estrutura e muito menos recursos suficientes de sobreviver a uma pandemia. Com isso, logo nos primeiros meses, nós contamos com superlotações em hospitais, milhares de infectados e filas imensas para que as pessoas pudessem receber um atendimento que muitas vezes não era de qualidade devido ao pouco tempo disponível para dar essa atenção ao paciente. Com a ausência de recursos suficientes, estrutura e profissionais adequados para auxiliar no combate da pandemia, a população foi entrando em uma pré-histeria e começando a se apavorar cada vez mais com essa situação. Os números não desciam, somente aumentavam. As UTIs estavam cada vez mais próximas de alcançar máxima e o contágio aumentando cada vez mais à medida que a pandemia ia evoluindo. Esse tipo de situação aumentou a sobrecarga nos hospitais, aumentou o tempo de espera e deixou diversas pessoas em situação de estado crítico da sua saúde. E tendo em vista isso, diversos pesquisadores começaram a procurar formas de suprir essa necessidade do sistema de saúde, engajando-se em várias teorias e diversos métodos que poderiam ser utilizados para o combate da pandemia. Um desses métodos que foram pesquisados no Hospital de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, foi a aplicação da teoria das filas para diminuir o tempo de espera e, assim, facilitar a tomada de decisão para que nós pudéssemos entender quais eram as atitudes necessárias e adequadas para o combate da pandemia. A seguir, então, a Thaís, nossa colega, irá comentar um pouco mais sobre a teoria das filas e, posteriormente, como isso foi aplicado nesse hospital. Olá, me chamo Thaís e sou do curso de Administração da FURG. Então, o que é a teoria das filas? A teoria das filas também é conhecida como a teoria da congestão, né? É um ramo da pesquisa operacional que estuda as relações entre as demandas de um sistema e os atrasos sofridos pelos usuários. Ela visa solucionar problemas de congestionamento, né, nos sistemas, onde os clientes buscam por determinado serviço. No caso, hoje nós estamos falando dessas filas causadas nos hospitais por conta do colapso que causou a Covid-19. A teoria das filas, ela consiste na modelagem analítica de processos ou sistemas, né, que resultam em esferas e tem como objetivo determinar e avaliar quantidades e medidas de desempenho. A metodologia, ela busca prever o comportamento dessas filas a modo a possibilitar as mudanças, né, a mudar esse cenário. Como, por exemplo, quando nós chegamos no hospital, né, com sintomas de Covid, primeiramente nós passamos pelo atendimento, onde é coletado os nossos dados para dar entrada no hospital. Nesse primeiro momento a gente já enfrenta uma fila. Depois a gente entra em outra fila para fazer a triagem e ganhar a pulseirinha, né, que de acordo com a necessidade ali, de acordo com a urgência. Depois a gente enfrenta novamente uma fila para o atendimento médico. E as pessoas que precisam de um leito, que estão em sintomas graves da Covid, elas precisam ficar novamente naquela fila esperando um leito. Com a pandemia, muitos hospitais aqui do Rio Grande do Sul, não só esse de Caxias do Sul, que a gente está comentando hoje, mas a maioria dos hospitais entrou em colapso total, não tinha leito. Então, teve pessoas que ficaram ali semanas e teve muitas pessoas até que vieram a falecer na fila, né, esperando um leito, porque realmente não tinha o que fazer. Dentre os elementos considerados para analisar as medidas de desempenho, tem-se, por exemplo, a taxa de chegada dos clientes, o
número de serviços, o tempo médio de espera nessas filas e o tempo médio de atendimento. E é nesse momento que entra a teoria das filas, que ela vai analisar todos esses quesitos dentro desse hospital, dentro da UTI, sendo Caxias do Sul ou qualquer Rio Grande do Sul, para tentar solucionar esse problema e mudar esse cenário, Então, ela vai analisar os sistemas de fila, o processo de chegada, o processo de atendimento, a capacidade dos sistemas, a distribuição, medidas de desempenho e probabilidade. E entre outros, Nessa pesquisa mesmo que foi feita nesse hospital de Caxias do Sul, foram usadas 3 etapas para chegar nesse resultado. Primeiro foi coletados os dados, todos esses que eu comentei há pouco. Depois foi feita a implementação da metodologia da teoria das filas. E por último foi analisado os resultados que foram obtidos para buscar uma mudança, E os resultados, então, vou deixar com a minha colega. Olá, me chamo Casey e sou do curso de administração da FURG. E irei falar sobre os resultados obtidos, como minha colega falou anteriormente. De 1º de abril de 2021 a 28 de maio de 2021, os sistemas hospitalares analisados possuíam 48 leitos de UTI adultos disponíveis para o SUS. Notadamente, em alguns dias no momento da análise, o número de leitos ocupados superou o número de leitos disponíveis. Durante o período de 50 dias, foram registradas 2.708 internações, com média de 46,69 de internações, e tempo médio de internação de 11 a 6 dias. A taxa de ocupação do sistema foi de 97,27%, o que explica as filas por vez observadas. Os resultados sugerem que o sistema está se aproximando da capacidade, já que o índice está se aproximando de 100%, sendo necessário observar o número de pacientes em fila para leitos disponíveis. 48 leitos disponíveis se transformarão em 60 leitos de UTI para Covid-19, tendo em conta que o hospital adiciona 12 leitos disponíveis. Assim, com uma estimativa de 60 leitos, a taxa de ocupação é de 77,82%, um decréscimo de 20%, mas reduzirá a superlotação de leitos e clínicas de UTI devido às capacidades da Covid-19. A reflexão que fica é que com esses dados podemos notar uma melhoria de 20% das filas da Covid-19 deste hospital e chegamos ao objetivo da pesquisa inicial, que era aplicar a teoria para possibilitar o acesso das pessoas ao atendimento, reduzindo o tempo de espera nas filas, sendo assim, melhorar o estado de saúde do hospital em questão. É uma teoria que se pode ser aplicada em outros lugares de diferentes maneiras, justamente por sua eficácia. Este podcast foi baseado no texto Análise de Ocupação de Leitos de UTI de um Hospital do Rio Grande do Sul, uma aplicação da teoria de filas em tempos de pandemia da Covid-19. Os autores do texto são Bruna Carolina, Mônica Passolini, Amanda Dalla, Matheus Muller e Leandro Luiz. Esperamos ter ajudado a vocês a pensar de uma maneira sobre o assunto. Boa noite. Com isto e os dados e resultados obtidos ao longo dessa análise apresentados nesse podcast, concluímos o nosso propósito inicial e agradecemos pela atenção de todos.